Olá! Vamos embora, terceirão, é isso aí. Vamos juntos, vamos lá, vamos para a nossa aula de língua portuguesa, isso mesmo, comigo, professora Pura Moreno. Vamos aí para mais uma aula 15.1. É isso aí, galerinha, estamos avançando no nosso conteúdo. Olha aí, nossa aula de hoje vai tratar do tema produção textual. Chegou o momento aí de você agora ficar antenado, ligadaço aí nesse texto dissertativo argumentativo. Nós temos aqui na aula 15.1 a parte 1, tá? Desse texto dissertativo argumentativo. Nós vamos ter outra aula, parte 2, e mais uma terceira aula que é o texto dissertativo argumentativo, parte 3. Isso para te deixar tranquilo e aí depois você dominar total esse gênero textual bacana aí, tá? Pode ser Enem, pode ser avaliação, pode ser qualquer avaliação que cobre esse tipo de texto, você aí vai conseguir resolver, tá bom? Vamos lá, vamos juntos então, vamos aí da nossa habilidade da aula de hoje, identificar os sentidos produzidos por meio de recursos ortográficos, morfossintáticos e de pontuação ou outras notações para a produção textual, ok? Então, ao final da aula, ao final desta aula, subentende que você aí terá aí consolidado essa habilidade, de identificar os sentidos aí produzidos pelos recursos ortográficos, pelos recursos aí morfossintáticos, tudo isso na produção textual, beleza? E o nosso texto atual da aula já traz aí para você uma leitura imagética. Já te chamando aí para bater esse papo legal, fazer já essa tua interpretação, se posicionar em relação a esse texto. O que esse texto traz para você? Qual a leitura que você retira? Temos um título, Leitura imagética. Olha aí, Aí falando do próprio gênero, o tema tratando aí do nosso texto, fazendo aí essa conversa. Vamos lá. Temos aí o nosso recurso mais usual, temos aí o nosso grande celular, esse veículo maravilhoso. E aí vejam que nós temos aí uma união, podemos dizer assim, um momento bacana, um momento de um dando a força para o outro, um incentivando o outro, é isso? Por qual caminho de interpretação você aí seguiu? Tá? Vamos avançar? Vamos lá. Olha só, que legal, A gente traz para você empatia e trazendo aí já na linguagem aí, de Libras. Olha que bacana. Correto? Você chegou aí nesse entendimento? Ou não? Ou estava muito distante a sua leitura? Mas tenha calma. Se você não chegou, no entendimento de que essa mensagem, esse texto traz para você aí esse conceito, essa ideia de empatia, de preocupação com o outro, de ajudar o outro, de se colocar no lugar do outro, tranquilo, tá? Tranquilo. Vamos avançando. Vou já deixar essa indagação aqui. O que é dissertar? E aí você pode fazer a sua resposta aí breve, do jeito que você imaginou, pode falar alto, Pode dizer, será que é? Ou se aproxima o nosso conceito. O que é dissertar? Dissertar nada mais é, do que um texto em que se expõe os fatos, em que se expõe os argumentos. Se expõe também dados, tudo isso buscando defender uma ideia que será analisada e discutida a partir de um ponto de vista, tá? Então, dissertar é algo assim bem natural, beleza? Agora sim, podemos aí já falar que dissertar é expor suas ideias de forma clara. Tá vendo como não é nada complicado dissertar? Muito bem. Então, o texto dissertativo argumentativo, tá? Ele é um tipo de texto, que tem aí
primeiramente, um texto argumentativo e opinativo, tá? Então, essas duas composições, elas vêm para o texto dissertativo. Ora você só argumenta, ora você só dá a sua opinião, beleza? Muito bem, só que tanto você expõe a sua opinião ou você argumenta sobre seja qual for o tema, seja qual for o assunto, isso vai se dar por meio de uma argumentação lógica. Você vai opinar de uma forma coerente, de uma forma coesa, tá? Então, vamos lá para a nossa primeira orientação de como iniciar essa produção textual, né, do texto dissertativo argumentativo. Então, de cara, nós vamos soltar para você aqui a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Porque é um gênero, esse gênero ele tem as características específicas dele. E, claro que falando de texto dissertativo argumentativo, ele tem como estrutura, primeiramente, a introdução, é a primeira parte, né, dessa estrutura. Depois da introdução, nós vamos ter o desenvolvimento, que é essa segunda parte, e, consequente, concluindo a estrutura do texto dissertativo argumentativo, a conclusão. Ou seja, o texto dissertativo argumentativo, ele tem essa estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Gravou na mente e no coração? Podemos seguir? Muito bem. De olho aí na estrutura, nessas três partes importantes, né? O seu texto, ela tem que sempre caminhar, tá? Com essa estrutura. Agora nós vamos entender uma a uma, passo a passo. Olha só. A introdução, ela conversa com o desenvolvimento, que o desenvolvimento conversa com a conclusão. Por isso que nós já mencionamos que essa produção, ela precisa ser coerente, coesa. Beleza? Então, tenha calma que nós vamos ver isso passo a passo mais adiante. Vamos seguir? Muito bem. Aqui está a chave da questão. A estrutura do texto dissertativo argumentativo. Primeira parte é quem? Não escutei. Mais alto um pouco. Menino, presta atenção. A primeira parte dessa estrutura se chama introdução. Muito bem, beleza? Tranquilo? Vamos embora. Então, essa introdução, ela também pode ser chamada de tese. Esse momento é o momento mais importante aí na sua produção. É o momento aí em que você coloca, né, você expõe as suas ideias centrais, né, sobre o tema de uma forma bem clara, bem explicadinha, bem objetiva. Beleza? Pronto, essa é a primeira parte desse texto. Vamos para a segunda parte dessa estrutura, é o desenvolvimento. É também chamado de antitese. É nessa parte, no desenvolvimento, é que você vai desenvolver. Você vai aí colocar suas argumentações por meio de opiniões. Como é que você vai argumentar nessa parte? Colocando a opinião, colocando os dados, colocando os levantamentos, expondo ali, explicando as estatísticas, expondo fatos, colocando exemplos sobre o tema, tá? Isso tudo para o quê? Para ter um fim aí na sua tese, que é aquela ideia central, é o que você defende com propriedade, né? Se você defende que sim, que você concorda, então você coloca lá um dado que te dá amparo para isso, você coloca aí um exemplo, né? Baseado sempre em estatísticas, em dados, em opiniões de algum teórico, de algum jornal, de uma fonte que traga a veracidade para essa tua argumentação, beleza? E já na terceira e última parte, que é a conclusão, né? O próprio nome já aí pressupõe que é concluir o texto. É isso mesmo. Em outras palavras, não deixamos um texto sem concluí-lo, nunca, jamais, tá? Por isso, esse momento é chamado de nova tese. Por quê? Porque ele tem o fechamento das ideias. E nós vamos entender que essa nova tese, por quê? Porque você vai trazer aí a sua introdução, a tese lá da introdução, ela volta aqui na conclusão,
só que com a ideia de uma intervenção, de uma solução para esse problema, beleza? Então, esta é a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Introdução, desenvolvimento e conclusão, beleza? Vamos avançar? Muito bem. Tipos de dissertação. Sim, temos vários tipos, tá? E aí nós vamos entender dois. Os tipos dissertativos. Primeiro, nós temos a dissertação argumentativa e nós temos a dissertação expositiva, ok? O texto dissertativo argumentativo, tá? Nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor. A intenção desse tipo de texto é convencer o leitor da sua tese, é convencer o leitor da sua ideia central. E vai convencer como? A partir, de coerente argumentação. Vai convencer através de exemplos, vai convencer o leitor aí através dos fatos, tá? Então, essa modalidade, esta é a intenção, beleza? Já o texto dissertativo expositivo, tá? Nada mais é a exposição de ideias, a exposição de teorias, expõe também conceitos, só que essa exposição de ideias ou teorias ou conceitos sem necessariamente tentar convencer o leitor. Perceberam aí a diferença? Então, o texto argumentativo, ele tem como característica forte convencer, né? Muito bem. Já o expositivo não tem essa característica, tá? Eles expõem ideia, expõem teoria, expõem conceito, mas não é o objetivo primordial convencer o leitor. Tranquilo? Vamos avançar. De cara, vamos trazer um exemplo aqui, tá? Esse é um exemplo de um texto dissertativo argumentativo. Vamos à leitura. Esta aula vai ter texto, porque afinal nós estamos tratando de um gênero que traz aí rigor de reflexão, de ideias, em que você vai argumentar, contra-argumentar. Então, nós vamos conhecer toda essa característica paulatinamente, mas temos leitura. Vamos lá, então. Texto dissertativo argumentativo. É frequente ouvirmos falar sobre os atos violentos na escola. Não bastasse a sua presença nas ruas, os ambientes supostamente seguros, nomeadamente as escolas, são mais do que nunca alvo de ações de violência. Os valores se perdem a ponto de não só entre alunos, mas entre alunos e professores, ou vice-versa, serem inúmeros os casos de agressões noticiados frequentemente. A força é tomada em detrimento da razão e os conflitos são resolvidos de forma irracional desde a infância, cujas crianças absorvem cedo esse tipo de comportamento por influência da sociedade cada vez mais violenta em que vivemos. A participação dos pais na vida escolar dos filhos é fundamental para estabelecer normas e restaurar valores que têm vindo a se perder. A aproximação entre pais e escola é um dos principais propulsores para a mitigação desse problema. Vamos agora ao exemplo de texto dissertativo expositivo, Não tem a intenção de convencer você aí, leitor. Vamos lá. Os relatórios das Organizações das Nações Unidas, ONU, sobre a gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos, alertam para a preservação e proteção dos recursos naturais do planeta, sobretudo da água. Sendo assim, as estatísticas apontam para uma enorme crise mundial da falta de água a partir de 2025, de forma que atingirá cerca de 3 bilhões de pessoas e que pode provocar diversos problemas sociais e de saúde pública. Um dos maiores problemas apresentados pela ONU é a escassez de água, que já atinge cerca de 20 países no mundo, ou seja, 40% da população do planeta. Os estudos completam que a água doce do planeta
está em risco, visto as mudanças climáticas registradas nas últimas décadas. Ok? Então, aí, 2 exemplos em que tratam da diferença do texto dissertativo argumentativo, que tem a função de convencer o leitor, do texto dissertativo expositivo, que aqui apenas expõe, né? Nós estamos aqui colocando a ideia sem o objetivo de convencer o leitor. E assim nós vamos às dicas, tá? Vamos lá, dicas e etapas para produzir esse texto. Texto dissertativo argumentativo. Primeira coisa, aluno, que você tem que fazer aí vamos lá, dicas para você produzir um bom texto. Se liga aí, primeiro momento é a tempestade de ideias. Como é isso, Pura? Calma. Vai de olho aí. Primeira dica é escrever tudo que vier à sua mente sobre o tema. Captou a mensagem? Por que tempestade de ideias? Isso mesmo. Vai anotando, vai escrevendo, vai registrando tudo. Muito bem. 2, ler os textos base, né? E aí, ler também essas coletâneas e destaque aí os principais pontos do tema. Beleza. Nessa sequência, você vai para a terceira dica. Organize suas ideias em palavras, frases curtas e frases longas. Ok. Quarta dica. Para começar o plano de redação, selecionar de todas as ideias quais podem ser usadas no seu texto. Quinta dica. Comece seu rascunho com suas ideias desenvolvidas e separadas. Beleza? E para definir a tese em relação ao tema, se você é favorável ou contrário. Você tem que se posicionar, ok? É favorável ou é ao contrário? Muito bem. Depois dessas dicas, nós vamos agora para a etapa para produzir o texto dissertativo argumentativo. Ainda você focando na estrutura desse texto. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Beleza? Muito bem. Primeira etapa para produzir o texto. A primeira coisa é o problema. No início, busca-se o problema, busca-se os fatos sobre os temas pretendidos e, ademais, a tese. Nesse caso, é a ideia central do texto. Essa é a primeira coisa. Essa é a primeira etapa. Segunda etapa, vem a opinião, né? A sua opinião. A opinião pessoal sobre o tema reforçará a argumentação. Por isso é importante buscar uma verdade pessoal ou um juízo de valor sobre o assunto aí abordado. Você resolveu essa questão, você vai para os argumentos. Você vai construir seus argumentos. É importante a organização. Ela tem que ser clara e tem que ter a exposição dos argumentos aí tranquilo, para ser compreensível. Para tanto, nesse caso, é importante selecionar exemplos, né? Você está argumentando, então traz um exemplo para te ajudar ali nos seus argumentos. Claro, se você for favorável, se você também for ao contrário, também tem que trazer exemplos, tem que trazer fatos, tem que trazer provas, né? Tudo isso para assegurar a validade da sua opinião. Isso tudo para não deixar sem justificar por que você está tendo aquela opinião. E ao final, a última etapa desse texto, você vai concluir aí fazendo aí a solução, buscando a solução para o problema exposto, né? Apresentar a síntese dessa discussão. Ou seja, na conclusão você vai retomar a tese, aquela ideia principal que foi apresentada lá na introdução. E aí a proposta de solução do tema com a observação ou observações finais. É na conclusão que você traz a ideia
de como solucionar o problema que foi apresentado lá na introdução, na sua ideia principal, na sua ideia central, na sua tese. Ok? Muito bem. Esses 4 passos são importantes para você produzir o seu texto dissertativo argumentativo. Beleza. Professora, mas mesmo assim eu ainda não consigo. Calma. Vamos adiante. Você agora vai acompanhar um recurso, vai ver, vai perceber que não é tão difícil assim, tá? Por isso a gente vai aqui compartilhar com você sobre essa matéria e acompanhe junto. Isso tudo é para te ajudar, para você aí acompanhar e ver que não é tão difícil, tá bom? Então acompanhe aí, vamos lá. Você até tenta ser um bom aluno, mas não consegue? Calma! Separamos algumas dicas que podem até parecer sem importância, mas que vão fazer toda a diferença na hora de se tornar um aluno nota 10, ou melhor, nota 1000. Ser um bom aluno pode ser difícil às vezes, quando ao mesmo tempo você, estudante, quer ter uma vida social, sair, se divertir e ainda ter que se dedicar aos estudos. Mas aí vem a pergunta: como alguns alunos conseguem tirar notas tão altas no boletim? Quem vai responder essas e outras perguntas é o professor Célio Leandro. Quais são as dicas, professor? Olá, pessoal. Vamos dar dicas de como ser aluno nota 1000. A ideia dessas dicas surgiram a partir de pesquisas nossas ao longo de 15 anos em sala de aula, e nós temos entrevistado sempre aqueles alunos que estão lá no topo do Enem, que escolhe o curso que quer cursar, o curso que ele quer fazer, porque esse aluno é considerado nota 1000. O que esses alunos fazem para estar lá no topo? Dica número 1 de aluno nota 1000. Todo aluno nota 1000 ele é atualizado. Aluno nota 1000 busca estar sempre atualizado. Discute questões gerais relacionadas à economia, à política, ao meio ambiente. Todo aluno nota 1000 tira 10, 15 minutos para um parágrafo estar copiando a leitura de um texto que ele fez. Está discutindo alguma entrevista, alguma reportagem que ele viu em algum tipo de mídia. Então, seja aluno nota 1000, mantendo-se atualizado. Dica 2. Todo aluno nota 1000 é amigo do professor. Aluno nota 1000 sempre suga algo a mais do professor. Porque o professor, de modo geral, ele já percorreu esse caminho. Sabe pontuar, sabe as dicas ali. Então o aluno nota 1000, ele está sempre atrás, querendo algo mais do professor. Traz desafios, traz questões para a sala de aula, pede dicas de leitura do professor. Então o aluno nota 1000 ele chega mais próximo do professor. Ele tenta sugar ao máximo o professor. Terceira dica, aluno nota 1000, olha que coisa, usa as redes sociais. Usem as redes sociais, mas com muita responsabilidade. Veja só, rede social é uma ferramenta muito importante para os estudos. Lá você encontra dicas, sites, professores que dão dicas lá. Então você usa as redes sociais, claro, com determinados limites, mas aluno nota 1000 não se isola do mundo. Então tem a ferramenta, as redes sociais, como uma chave, como uma ferramenta de estudos também. Quarta dica de aluno nota 1000. Impressionante. Aluno nota 1000 faz grupos de estudos. Olha só. Aluno nota 1000 discute com colegas, marca uma reunião, pega o que estudou em casa e pega o que estudou em sala e leva para casa. Tenta passar para o colega o que aprendeu e tenta extrair do colega o que ele aprendeu. Impressionante. Então, grupos de estudos, reuniões voltadas para estudar. Aluno nota 1000 faz grupo de estudos. Dica número 5, fundamental, aluno nota 1000. Treina o que estudou. Leva para casa o que estudou em sala de aula. Não fica só no quadro, só no caderno. Aluno nota 1000 pratica. Impressionante. Pega o conteúdo de sala e pratica, e pratica, e pratica, e treina, e treina, e treina. Aluno nota 1000, próxima dica. Prioriza algumas disciplinas. Olha só,
estuda tudo, claro, mas disciplinas chaves eles levam em maior consideração. Ok? Um abraço e até a próxima. E aí? Você quer ser um aluno nota 1000? Com certeza que sim, né? Beleza. Isso tudo para te trazer mesmo essa energia positiva e ver que não tem nada difícil, basta querer, beleza? Vamos seguindo então, vamos falar do texto dissertativo argumentativo, agora a introdução. Então a introdução desse tipo de texto é a porta de entrada para o seu texto. É através dela que o leitor vai descobrir qual tema será abordado. E por isso, este parágrafo é tão importante, pois se for mal construído, gerará dúvidas e perda de interesse. Então, capricha sempre nessa introdução, ok? Olha lá, os tipos de introdução do texto argumentativo. Olha quantas opções você tem aí para poder iniciar esse texto. Então, você pode ter aí a narração, você pode iniciar fazendo uma declaração, uma divisão, uma definição, pode aí iniciar com uma pergunta, uma oposição, pode iniciar fazendo uma comparação, pode iniciar também um texto fazendo uma ilustração, uma alusão histórica, pode também fazer aí frase nominal seguida de explicação e pode também começar o seu texto com uma citação. Vamos lá aos exemplos. Primeiro exemplo da introdução. Embora a Constituição Federal de 88 assegure o acesso à cultura com direito de todos os cidadãos, percebe-se que, na atual realidade brasileira, não há o cumprimento dessa garantia, principalmente no que diz respeito ao cinema. Isso acontece devido à concentração de salas de cinema nos grandes centros urbanos e à condição cultural de que a arte é direcionada aos mais favorecidos economicamente. Ok? Então vamos lá. Nós temos agora outro exemplo de introdução e esta já retirada aí do Enem. Tá? Vamos ver como este aluno iniciou essa introdução. De acordo com Cláudio Mazzilli, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vivemos em uma sociedade classista e hierarquizada em função do capital, no qual se instaura a lógica da discriminação e não a desejada inclusão social. Esse pensamento permite estabelecer um paralelo com a precária democratização do acesso ao cinema no Brasil, uma vez que essa importante fonte cultural está majoritariamente concentrada em zona de alto poder aquisitivo. Entretanto, se usada de forma auxiliar na democratização cultural, principalmente nas zonas periféricas, o cinema pode ser uma importante ferramenta no avanço educacional do país. Tá? Então, ele traz aí um exemplo, né? E aí nós vamos entender que, olha só, na introdução, o início do texto deve conter o tema a ser desenvolvido, exposto com muita clareza. Envolve o problema a ser analisado. Geralmente pode ser exposto em apenas um parágrafo. Uma introdução não deve ser muito longa para não desmotivar ou ficar cansativo para o leitor. Se a redação tiver 30 linhas, use de 4 a 6 linhas para a parte introdutória, tá bom? Outra dica. Deve-se evitar em uma introdução, iniciar uma ideia geral que não transpassa por todo o texto. O uso de ideias totalmente diferentes, tá? Isso não pode. Usar chavões, também não. Iniciar a introdução com as mesmas palavras do título, não pode. Desviar do assunto principal, também não. Escrever em períodos muito longos, também não. Escrever de forma pessoal, na primeira pessoa, não, ok? A construção do texto dissertativo argumentativo, iniciando a primeira estrutura, a primeira parte, que é a introdução. Nesse primeiro momento, você já tem que colocar toda a sua sabedoria ali, toda a sua expertise que você já teve em todo o seu ensino médio, né? Desde o início do seu ano acadêmico. Na introdução, você tem que ter o domínio da gramática, conhecimento sobre o tema, compreensão de ideias sobre o tema, tá? Você tem que ter aí a exposição das ideias,
Você tem que ter a capacidade de fazer uma síntese, né? Porque você não pode fazer esse parágrafo gigante. Você tem que ter um posicionamento pessoal. Você olha para o tema e aí você analisa. Você é favorável ou você é contra, tá? E aí você tem que também ter a habilidade de desenvolver a argumentação. Isso é na introdução, na sua tese, no primeiro parágrafo, ok? Assim, nós vamos ver que o texto dissertativo argumentativo, como ele se comporta no Enem? Como é que essa avaliação cobra, né? Como é que ela avalia? Olha, ela tem um percentual, né? Na introdução, o Enem avalia 25% da dimensão global do texto. A introdução vale 25%, tá? O desenvolvimento vale 50% e a conclusão vale 25%. Fazendo a sua totalidade de 100, tá? Então, na introdução, você deve mencionar os temas que são abordados, tá? Deve também apresentar o problema de um modo aí para situar o interlocutor, beleza? No desenvolvimento, você vai pôr todas as suas ideias. É claro que aquelas mencionadas lá na introdução, elas aqui no desenvolvimento, elas vêm defendidas aí por uma opinião, por uma argumentação, por isso que vale 50% aí, né, da nota. E na conclusão, ela deve ser uma síntese do problema abordado lá na introdução, mas considerando que expressam resultados, né, trazer aí uma intervenção, uma solução para o problema, tá? A gente traz aqui mais uma introdução, já trazendo como exemplo aí que a tese mostra aqui o Brasil do século XXI, que é um país que recebe muitos imigrantes, né? Aí, no caso, a inversão do que havia na década de 80. Né? Vamos aí só fazer a leitura para nos situarmos em relação a este exemplo, né, que mostra o Brasil do século XXI. Durante, principalmente, a década de 1980, o Brasil mostrou-se um país de imigração, na chamada década perdida. Inúmeros brasileiros deixaram o país em busca de melhores condições de vida. No século XXI, um fenômeno inverso é evidente. A chegada ao Brasil de grandes contingentes imigratórios, como indivíduos de países subdesenvolvidos latino-americanos. No entanto, as condições precárias de vida dessas pessoas são desafios ao governo e à sociedade brasileira para a plena adaptação de todos os cidadãos à nova realidade. Então, mostrou aí o cenário desse Brasil do século XXI, né, inverso àquela década de 80, no cenário aí da população e desse comportamento populacional nesses dois períodos, ok? E os tipos de introdução propriamente dito, né, já foram utilizados por muitos aí, tá? E isso tudo você pode se aprofundar depois, você pode ampliar sua pesquisa, a gente traz aqui como opção e mostrar que temos várias outras formas de iniciar essa introdução, com um resgate histórico. Essa introdução ela vai ter aí uma das melhores formas, porque ela dá conta de contextualizar o assunto. Para essa introdução, destaca o ponto da história em que houve uma situação abordada no tema. Né? Quem gosta de história, talvez aí se consiga sair bem. Né? Atenção, não pode fugir do tema, tá, gente? Não usar mais do que 3, 4 linhas para essa introdução. Então, nós temos aqui um exemplo. Sentar em uma frigideira com óleo quente foi o castigo imposto ao pequeno Dom, né, de 1 ano e meio pelo pai alcoólatra. Temendo ser preso, ele levou a criança a um hospital 1 semana depois. A mulher, também vítima de espancamentos, o denunciou à polícia. O agressor fugiu. Então tá, percebam que aí foi uma narrativa, né? Contou-se aí um caso. É outra forma de iniciar aí a sua redação, né, na introdução. Contar uma pequena história é o fato de relevância para introduzir o tema. É importante que o fato tenha uma relação com o assunto que será abordado no decorrer da redação, tá? Cuidado para não dissertar e não se transformar aí só em uma narrativa, que aí vai ser só um conto. Aí tira toda a estrutura desse texto, não vale, tá? Quando a gente vai iniciar com uma declaração,
você faz uma declaração forte, capaz de surpreender o leitor. Por exemplo, no tema liberação da maconha. É um grave erro a liberação da maconha. Provocará de imediato violência e elevação do consumo. O Estado perderá o precário controle que ainda exerce sobre as drogas psicotrópicas. E nossas instituições de recuperação de viciados não terão uma estrutura suficiente para atender a demanda. Então, ou seja, declara ali, né, fortemente e surpreende o leitor com essa posição, tá? Então, nesse parágrafo, o ponto de vista é defender aí de imediato, né, no caso aí, um erro grave se for liberar aí a maconha, ok? Também pode iniciar com uma divisão, com uma definição, e aí a gente deixa os exemplos. Também pode iniciar com uma pergunta, né? Será que é com novos impostos que a saúde melhorará no Brasil? Os contribuintes já estão cansados de tirar dinheiro do bolso para tapar um buraco que parece não ter fim. Então, olha que bacana iniciar também com uma pergunta. Você pode iniciar a sua introdução com uma oposição, né? Pode também fazer uma comparação, uma ilustração, tá? E aí a gente deixou um exemplo de cada tipo de introdução. Você depois, com mais tempo, pode voltar à aula, pode verificar e já começar, né, ver o perfil que você se encaixa e que você goste mais. E pode começar a treinar, beleza? Pode também, olha, utilizar da interdisciplinariedade. Você pode iniciar sua introdução fazendo aquela alusão histórica, né? E aí, bacana, porque daí você vai já lembrar das aulas do professor Beto, do professor Lorismar, né? E aí vai trazer toda essa construção para você. Pode também fazer com frase nominal seguida de explicação, tá? Temos também aí a questão da citação. A gente costuma ver bastante esse uso aí na introdução das redações. Temos citação de forma direta, essa aí, olha só, entre aspas, né? Como a gente já trouxe aí no exemplo, olha, abre aspas, as pessoas chegam ao ponto de uma criança morrer e os pais não chorarem mais, trazerem a criança e jogarem num bolo de mortos, virarem as costas e irem embora. Forte, né? Mas é uma citação. Isso foi retirado aí, né? O comentário do fotógrafo Sebastião Salgado, falando aí do que viu lá em Ruanda, né? A gente sabe que aí essa questão ela é social e balança mesmo a gente, né? Mas quando você for utilizar essa estratégia, lembre-se que entre aspas e citar a fonte logo em seguida. Pode também iniciar com uma citação indireta. Vamos aí observar no exemplo. Para Marx, né, a religião é o ópio do povo. Remharon deu o troco. O marxismo é o ópio dos intelectuais. Mas nos Estados Unidos, o ópio dos mesmos é ir às compras. Como as modas americanas são contagiosas, é bom ver de que se trata. Né? Então, assim, usa todos os teóricos, mas coloca a ideia central de cada um. Tá? Então, você pode aí também utilizar essa forma. E nós vamos aqui, é claro, encerrar aqui com você a nossa aula com esse recurso que ele propriamente dito aí vai te deixar bem tranquilo em relação a como fazer essa produção textual. Beleza? Então, acompanhe aí. Redigir um bom texto parece ser uma tarefa fácil, não é verdade? Errado. Engana-se quem pensa assim. Muitas pessoas não sabem nem por onde começar ou quais recursos certos usar na hora de produzir um texto. Mas vem cá, qual é a sua principal dificuldade? A minha dificuldade a maior parte dela é na parte contundente do texto. Eu não consigo fazer uma proposta de intervenção eficiente. E é nisso que eu preciso melhorar. Minha maior dificuldade é na introdução para dar o início de uma tese, né? E na conclusão. As minhas dificuldades normalmente é com relação ao tempo, porque no Enem a gente só dispõe de 1 hora e 15 no máximo. E também na seleção de argumentos,
e na forma que eu vou trabalhar, sabe? Minha maior dificuldade é fazer uma relação entre as disciplinas, né? Inserir várias áreas do conhecimento e só um, que é muito importante no texto. Você não ficar restrito somente a uma área. Fazer um bom texto. Você sentar já com as 3 palavrinhas mágicas na cabeça. Início, introdução do texto. Você tem a tese. No desenvolvimento, você vai explicar essa tese que você criou. Na conclusão, você vai dar sugestões. Você tem que dar sugestões para o problema porque você conhece esse problema e porque você sabe quais são as soluções. Você faria o quê se você tivesse o poder de resolver esse problema? É isso que se quer saber numa redação. E para isso a gente precisa ter leitura, leitura de mundo principalmente. Então, a primeira coisa que o aluno tem que fazer numa redação, ter a certeza absoluta de que o objetivo prático é montar um texto que tenha sugestões. E para isso, obviamente, o aluno precisa primeiro fazer a redação. Tá? Qualquer prova. Eu disse, um concurso público ele pede redação, mas ele não pede só a redação. Dificilmente você vai ter a redação só num dia. A questão do tempo. Quanto tempo você dispõe para fazer esse texto? Então, se você vai com essas 3 palavrinhas mágicas, a tese, os argumentos e a conclusão com as sugestões, vai facilitar e muito isso daí. E para isso você tem que ter leitura, muita leitura. Você compreender o fato para você propor soluções. Isso é extremamente importante na hora de você escrever um texto. Para evitar estar escrevendo besteiras, estar escrevendo coisas que não condizem com a proposta de tema. E principalmente, ler a proposta de tema. Prestaram atenção, né? Espero que tenham anotado todas as dicas e a gente se vê na próxima aula. Tchau! Legal, né? Então, vamos lá. Vamos aí praticar. Valeu? Até a próxima!